Então, de modo geral, este é o nosso segundo conteúdo, tá? Sendo que o primeiro conteúdo foi a história da farmacologia e alguns conceitos técnicos importantes, tá? Essas aulas já estão disponíveis para vocês no AVA, então basta entrar no AVA e ir lá no link das aulas gravadas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre formas farmacêuticas, mas antes de entrar nesse conteúdo propriamente dito, turma, eu preciso que vocês, né, fiquem atentos aí às atividades que já foi solicitado, também está lá no AVA, e eu preciso muito que vocês se engajem na realização do ED, tá? Ou dos EDs, né? Dos estudos dirigidos, e também do desafio nota máxima, tá? Não percam esse prazo, tá, turma? Só para vocês terem ideia, um comentário que eu vou fazer para vocês. Eu estou com um aluno, né, que me procurou recentemente do semestre passado. O aluno realizou todas as provas, passou por nota, mas não realizou as atividades. Acabou esquecendo, não prestou atenção e simplesmente reprovou por falta das atividades e deu conta agora, né, quando foi fazer a rematrícula e simplesmente o sistema já fechou. Não tem como eu repassar a atividade, não tem como fazer atividade. Então, passou por nota nas provas, mas não passou na disciplina por causa das atividades. Então, tenha muita responsabilidade nisso, tá, turma? Faça as atividades, não deixe acumular, até porque todas têm prazo, ok? Fique à vontade para vocês participarem da aula, para vocês interromperem a aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição. E vamos iniciar nosso conteúdo, né, de formas farmacêuticas. Turma, forma farmacêutica, de modo geral, está associado à maneira com que é apresentado o medicamento ao paciente, ao cliente. Então, toda vez que eu falo forma farmacêutica, é o estado físico, é a maneira com que eu apresento o medicamento para o paciente ou cliente. E essas formas farmacêuticas, elas têm inúmeras funções importantes. Que tipo de funções? Por exemplo, as formas farmacêuticas, turma, elas podem facilitar o efeito do medicamento, né? Ela pode favorecer com que o efeito seja mais rápido ou seja um pouco mais lenta. As formas farmacêuticas, elas podem facilitar a adesão terapêutica, tá? Em que sentido? Pode facilitar que o paciente ele consiga usar o medicamento. Vou dar um exemplo bem clássico. Geralmente os medicamentos líquidos, eles são bem mais fáceis de ser usado, né? Muito mais fácil de ser aceito do que medicamentos que são em comprimido por criança, tá? Isso vai depender também da faixa etária. Porque, por exemplo, adultos, eles preferem jamais comprimido, cápsula, drágia, pílula, do que medicamento líquido, né? Já a criança prefere mais líquido. Mas por quê? Porque as crianças também gostam dos medicamentos que são saborizados, né? Como com sabor, tutti-frutti, laranja, tá? E tudo isso são características das formas farmacêuticas, ok? E associado à forma farmacêutica, turma, nós temos as vias de administração de medicamento, que é o nosso próximo conteúdo. Mas por que eu já estou falando aqui das vias de administração de medicamento? Porque dependendo da forma farmacêutica, eu também defino que via de administração de medicamento o paciente vai usar, vai ser aplicado. Então, por exemplo, se eu tenho um comprimido, eu sei que esse medicamento possivelmente vai ser por via oral, porque eu não vou administrar um comprimido pela via intravenosa, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução, eu sei que essa solução possivelmente vai ser ou por via oral, ou por via intramuscular, ou por via intravenosa. Então, as formas farmacêuticas, elas também têm essa importância em relação às vias de administração de medicamento. Outra coisa muito importante, turma, é compreender o seguinte, que nem todo medicamento, que nem toda substância ativa, ela poderá ser desenvolvida todas as formas farmacêuticas. Como, por exemplo, eu tenho um comprimido de dexametasona, né, que é um Professor, corticoide. Oi. você está compartilhando os slides porque não está aparecendo para mim. Eu saí da aula, entrei de novo, mesmo assim não está aparecendo.
Estou, Fabiana, estou compartilhando os slides. Alguém tá enxergando os slides? Professor, eu estou vendo slide, mas ainda Agora está sim. no slide 1. Isso, eu estou no slide 1. Vou tá. até passar para ver. Fabiana. Agora sim, professor, agora sim. Agora sim, também para mim também. Perfeito, perfeito. E aí, turma, olha só. Um exemplo, né, que eu estava falando para vocês sobre as formas farmacêuticas no sentido que nem toda substância ela poderá ser desenvolvida, todas as formas farmacêuticas. Exemplo, eu tenho a dexametasona comprimido, que é um corticoide, tá, turma? Eu tenho a dexametasona pomada, eu tenho a dexametasona creme, eu tenho loção de dexametasona, eu tenho solução de dexametasona para ser administrada injetável. Perfeito. Então, eu tenho várias formas farmacêuticas da mesma substância. Professor, uma dúvida. Oi, Aline. Qual a diferença que o senhor falou em relação ao exemplo que o senhor deu? Qual a diferença entre o creme e a pomada? Tem alguma diferença? Tem, nós vamos estudar nessa aula aqui. A pomada ela é mais oleosa, Aline, do que o creme. O que seria isso? A pomada ela deixa mais melequenta o tecido. Ela acaba deixando mais visível na pele a substância, né? E o que isso influencia? Vários aspectos. Por exemplo, um paciente, vou dar um exemplo de um paciente idoso. Eu tenho um paciente idoso que ele tem uma inflamação no pé. E aí passa a dexametasona. Qual seria a mais indicada? O creme ou a pomada? No caso, deveria ser o creme. Por quê? Porque o creme ele é absorvido mais rápido e não vai deixar o pé melecado. Como o paciente ele é idoso, a marcha dele, o andar dele já é dificultado. Então, é mais preferível dar o creme para esse paciente nessa história que eu estou comentando do que a pomada. Em relação a efeito, não tem diferença. Pomada e creme têm o mesmo efeito, a mesma característica, a mesma rapidez. A diferença mais aí está associado mesmo à sensação, à textura. A pomada, que para mim, professor Wellison, eu não gosto, porque fica melequento e aí, por exemplo, pode grudar na roupa, partículas de poeira pode grudar, aderir também à pomada, se você estiver andando com a pomada exposta na pele, tá? Agora tem algumas características, exemplo, tem pessoas, quando a ferida, ela é uma ferida mais seca, aí pode ser passada a pomada, mas quando a ferida ela está liberando secreção, é mais adequado passar o creme, tá? Ficou um pouco mais claro, Aline? Ficou sim, obrigada. De nada. Mas, em efeito, tudo é a mesma coisa, tá? E aí, turma, por exemplo, né, do que eu estava falando para vocês sobre que nem toda substância pode ser produzida todas as formas farmacêuticas. Um exemplo, turma, insulina, tá? A insulina é um fármaco antidiabético, é um fármaco usado aí para o tratamento da hiperglicemia, tá? E geralmente é usado por pacientes que são diabéticos tipo 1, ou seja, aquele paciente que ele é insulino dependente, tá? E a maioria das vezes, quando o paciente ele é insulino dependente, tipo 1, né? Essa doença ela se manifesta mais na infância, 6 anos, 7 anos, por volta aí já da adolescência, tá? Gente, hoje no mercado só existe duas maneiras de se usar a insulina. Na verdade, existem duas formas farmacêuticas da insulina. Uma é a solução, que pode ser administrado pelo tecido subcutâneo ou pelo tecido intravenoso, em casos extremos, porque a insulina ela tem que ser administrada pela via subcutânea. Quando se utiliza insulina intravenosa é porque possivelmente o paciente está em 800, 900, 1000 de glicose, de glicemia.
Aí tem que dar uma dose aí por via intravenosa, só para tentar baixar o mais rápido possível. Mas a insulina ela é aplicada mesmo no tecido subcutâneo. E há mais ou menos 2 anos atrás foi lançado a insulina por via respiratória, que é um pó, que é um gás. Mas isso só tem 2 anos, tá, turma? Inclusive, no Sistema Único de Saúde ainda nem foi autorizado a comercialização, a distribuição dessa insulina por via respiratória, tá? Isso é bem caro e só quem tem recurso mesmo para ter essa insulina. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Gente, a insulina, por ser administrada no tecido subcutâneo, ela é altamente dolorosa. O tecido subcutâneo é doloroso. E aí tu imagina uma criança de 7, 8 anos que descobre que é insulino dependente e vai passar o resto da vida tomando insulina, ela precisa aprender a administrar insulina no tecido subcutâneo dela, né, na região abdominal principalmente. E quanta dor essa criança sente. A diferença é que acaba a gente, com o tempo, sendo tolerante a essa dor. Então, a gente vai suportando, tá? Mas a pergunta é, já que tem todos esses problemas, turma, por que a indústria farmacêutica nunca produziu uma insulina por via oral? Uma cápsula, um comprimido, uma pílula, né? Para diminuir esse problema aí da aplicação da insulina, que é tão incômodo, precisa armazenar a insulina em temperatura adequada, precisa de agulha, precisa de seringa, gasta-se material e a indústria nunca quis produzir por via oral, é isso mesmo? Não, turma. A insulina, ainda hoje, não se pode produzir por via oral, porque a insulina, quando chega no estômago, o suco gástrico acaba destruindo a insulina. E aí essa insulina não vai para a corrente sanguínea aonde deveria exercer seu efeito. Por isso que não se produziu ainda hoje a insulina por via oral. Não é que não tentou, já tentaram, mas a diferença é que a insulina, quando vai para o estômago ou para o intestino, ela é degradada. Ela perde o seu efeito ainda no estômago, ainda no intestino. Por isso que não tem nenhuma insulina por via oral, não tem insulina comprimido, não tem insulina cápsula, certo? Isso é só para deixar claro para vocês isso que eu comentei. Nem todas as vezes a gente vai ter todas as formas farmacêuticas de uma substância. Quando se vai fazer o medicamento, eles têm que estudar estabilidade, diluição, via, qual seria o mais adequado para as substâncias. Só um momento, turma. Só pegar meu mouse aqui. Pronto. Turma, e aí, né, falando sobre formas farmacêuticas, nós temos esse conceito, né, que eu já até falei para vocês com outras palavras, né, que é a maneira física pelo qual o produto farmacêutico se apresenta, tá? Então, por exemplo, se hoje eu pedisse para vocês, me traz o princípio ativo paracetamol. O princípio ativo paracetamol, gente, é um pó. É um pó, é áspero, é um pó que gruda nos dedos, adere nos dedos, é um pó que tem um cheiro muito forte. Então, se vocês me trouxessem, por exemplo, o pó do paracetamol, seria basicamente uma situação que me ia levar-me a uma aversão a usar esse medicamento, a uma aversão a usar essa substância. E aí, o que é que se faz para tentar melhorar? Vamos pegar esse pó e vamos produzir uma forma farmacêutica, um comprimido, por exemplo, uma cápsula. Por quê? Assim eu tenho uma padronização da concentração, assim eu tenho uma padronização do comprimido e assim o meu paciente, o meu cliente, ele tem uma aceitabilidade melhor. Aí, né, como alguns exemplos de formas farmacêuticas, nós temos comprimido, xarope, creme, elixir, enema, clíster, supositório, óvulo, tá? Shampoo, loção, tudo é goma, tá? Tudo isso é considerado forma farmacêutica. Mas o medicamento, turma, a forma farmacêutica, quando eu produzo uma forma farmacêutica de uma substância, eu estou produzindo um medicamento, ok? Contudo, é importante compreender o seguinte, que
O medicamento, ele não é formado, ele não é produzido, ele não é elaborado somente com o princípio ativo. Quando tu pega, por exemplo, turma, o comprimido de paracetamol, tá? Do Tilenol, tá? Quando você pega o Tilenol, aí tem ali o comprimido, aí tem dizendo que em cada comprimido tem 750 miligramas do paracetamol, que é o princípio ativo, tá? Só que quando eu pego aquele comprimido, naquele comprimido não tem somente o paracetamol. Tem outras coisas além do paracetamol. O que seriam essas outras coisas? É o que nós chamamos de adjuvantes, diluentes ou excipientes. O que é isso, professor? Adjuvante, diluentes ou excipientes, mas principalmente adjuvante e excipientes, é qualquer outra substância que é acrescida no medicamento, que é misturada ao princípio ativo, que vai dar, gente, a consistência, que vai dar a característica da forma farmacêutica. Por exemplo, dando esse exemplo do Tilenol. Eu tenho um Tilenol, esse Tilenol ele tem como princípio ativo o paracetamol e eu quero fazer o comprimido. Então, vou pegar o paracetamol, vou colocar numa máquina, né? E essa máquina ela vai formar o comprimido. Se eu colocar somente o princípio ativo, não vai adiantar. Eu preciso, além disso, eu preciso colocar outra substância misturada com paracetamol para dar a característica do comprimido, como, por exemplo, o amido. Então, eu misturo o amido com o paracetamol para aumentar o volume. Aumentando o volume, eu posso utilizar a máquina de compressão para formar o comprimido. Ah, mas eu quero, por exemplo, colocar uma cor nesse comprimido. Então, vou colocar ali um corante que vai ficar azul. Vou colocar um corante que vai ficar um rosa bebê. Então, tudo isso que é acrescida ao princípio ativo, que não tem efeito farmacológico no nosso organismo, é chamado aí de adjuvante, é chamado de excipiente, que tem como finalidade melhorar as características do medicamento, mas não tem nada a ver em dar efeito ao medicamento. Turma, deu para compreender essa parte do que seria excipiente, adjuvante? Então, toda vez que vocês pegarem um medicamento, turma, se eu falo medicamento, eu já estou dizendo que é um produto tecnicamente elaborado, tá? Então, se ele é um medicamento, significa que ele tem uma forma farmacêutica. Então, quando você pegar o medicamento, que você olhar para ele, entenda que ali, além do princípio ativo, tem outras substâncias, mas que não farão efeito farmacológico no nosso organismo, que elas servirá somente para solubilizar, suspender, diluir, emocionar, estabilizar, preservar, colorir, melhorar o sabor da mistura, tá? Tudo isso aí é adjuvante, tudo isso aí é excipientes, ok? Inclusive, turma, existe alguns memes, né? Não sei se vocês já viram, mas inclusive eu acho que eu vi hoje, né? Esse meme que diz assim: não trate alguém, não trate uma pessoa como princípio ativo, sendo que essa pessoa te trata como excipiente, tá? Isso significa o quê? Que não é para a gente tratar uma pessoa como se fosse o que faz a ação, mas na verdade ela não faz a ação. Apesar de eu não concordar muito com esse meme, porque nós não podemos, turma, desvalorizar os recipientes. Como assim a gente não pode desvalorizar os recipientes? Apesar do recipiente, do adjuvante, não ter efeito farmacológico, ele dá uma importância muito grande ao medicamento, como, por exemplo, a cor. Gente, e por incrível que pareça, a cor, ela influencia na aceitabilidade, na adesão, tá? Na marca. Vou dar um exemplo bem claro de cor que influenciou na marca. Um exemplo, nós temos agora 38 pessoas, entre aspas, online.
Na hora que eu falar aqui a palavra, todo mundo vai saber que substância, que medicamento eu estou falando. Então, se alguém chegar, por exemplo, na farmácia, e vocês estão lá, ou em qualquer outro local, e aí a pessoa fala, eu quero Azulzin. Vocês sabem que medicamento é esse? Azulzinho? Com Isso. certeza. Viagra, professor. Muito bem. O Viagra ou qualquer outra substância. Ou qualquer outras substâncias que é utilizada aí para melhorar a performance sexual, né? A disfunção erétil, né? E olha só, gente, o quanto que isso a cor. Oi, pode dizer, Gleison. Vou lhe interromper, mas esse medicamento ele é usado mais só para as pessoas já que tem algum problema, né? Essa questão aí. Ou então os idosos, não é isso? Vamos por parte, Gleison. Na verdade, né, o tempo que eu passei em farmácia comercial, olha, tinha um público jovem que usava muito, viu? Não é porque assim, entenda, o Viagra, né, que é o sildenafila e os outros inibidores das fosfodiesterase, como tadalafila e etc., eles são fármacos que são chamados de fármacos utilizados para o tratamento da disfunção erétil. É a principal aplicação, certo? Mas o que é a disfunção erétil? É a não capacidade de ereção ou a não permanência dessa ereção adequadamente. Só que isso acaba atraindo os jovens, porque os jovens eles querem aumentar a sua performance sexual. Mas quando eu falo performance sexual, não significa que o sexo vai ser bom. Eles querem que o pênis fique ereto. Então, assim, infelizmente, a gente vê um número crescente de pessoas jovens utilizando o Viagra ou seus derivados, não porque tem disfunção erétil, mas sim porque eles querem ter essa performance sexual. Só que isso leva a consequências a longo prazo, tá? Como problemas cardíacos, hipertensão arterial e outras características, tá? Só dando um parêntese, esses fármacos, eles também têm outras aplicações, como tem quando o indivíduo ele tem dificuldade num batimento cardíaco. Por isso que, às vezes, vocês vão ver algumas mulheres utilizando Viagra, tá, gente? Quando vocês verem mulheres utilizando Viagra, o motivo não é nada de ereção, de libido, que o Viagra não causa nada disso em mulher, tá? Só em homem. Mas a mulher, quando utiliza, é porque tem algum problema cardíaco, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, e acaba utilizando o Viagra porque ele melhora os batimentos cardíacos, ok? Professor, Vamos lá. Quem lê isso, depois acho que é a Fabiana, né? tá. Pode ser. Vai lá, Gleison. O senhor tocou em um assunto bem interessante, né? A respeito do Viagra, que só causa desejo, no caso, no homem, né? Isso. E mulher, professor, porque os cientistas não fizeram exclusivamente para mulher. Não tem um exclusivamente para mulher. Não tem não mulher que existe. tem esse problema, assim, sexual, não. Não. Primeira coisa que nós temos que entender, gente, só um minuto, deixa eu só responder uma aluna, tá, que mandou uma mensagem aqui desesperada, e aí eu retorno dando a resposta pro Gleilson e a Fabiana perguntando, tá? Porque eu acho que ela quer entrar. Peraí. Certo, turma. Então, respondendo ao questionamento do Gleilson, tá? Olha só, turma, entenda. A mulher, ela não tem problema de disfunção erétil, tá? Por quê? Porque ela não tem pênis. Então, ela não tem problema de disfunção erétil. Ah, professor, mas a mulher tem dificuldade em manter relação sexual, não tem desejo. Aí isso tem a ver com libido sexual, tá, Gleilson? Que isso influencia vários aspectos. Por exemplo, existem medicamentos que melhoram a libido sexual, deixa a mulher
com desejo, existe. Como, por exemplo, a catuaba, que é natural, o guaraná da Amazônia, a pimenta, tudo isso são substâncias, né? O próprio ovo de codorna aumenta a libido sexual, aumenta o desejo. Mas entenda, a mulher, um dos grandes problemas quando ela não consegue manter o ato sexual, quando ela não tem mais desejo, está associado muito à questão psicológica. Um exemplo, a mulher pode passar o dia todinho comendo ovo de codorna, bebendo catuaba, tomando guaraná da Amazônia, e quando chegar à noite, se o homem não iniciar as preliminares que seja satisfatória a ela, ou se o homem chegar com qualquer nível ou palavra de ignorância, o psicológico da mulher vai ser influenciado e ela não vai conseguir realizar o desejo sexual dela. Ela pode até fazer o ato sexual para satisfazer o homem, porque isso é muito fácil, mas ela não vai chegar ao orgasmo, ela não vai chegar ao seu ápice sexual, tá? Então, assim, nunca desenvolveram um medicamento para a mulher, porque não vai ser desenvolvido nunca. O que vai ser desenvolvido e que já existe no mercado são substâncias que são afrodisíacas para melhorar a libido sexual. Mas o ato sexual da mulher, ela envolve muito mais do que somente o desejo. Envolve outras características, tá, Gleilson? O homem não, o homem é mais fácil. Basta o pênis estar ereto. Acabou. O pênis estando ereto, a cabeça dele de cima não pode estar desligada. Ele vai conseguir fazer o ato sexual, tá? A não ser que ele tenha um nível muito excessivo de ansiedade, que aí isso pode levar a uma disfunção erétil. Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Obrigado. De nada. Fabiana? Sim, professor, o senhor disse que muitos novinhos, né, procuravam na farmácia o azulzinho, né? Não seria por conta da ejaculação precoce? Não, Não? não. Porque assim, pode ter, né? Também não vou dizer que muitos jovens não vão na farmácia por não ter ejaculação precoce. Pode sim, tá? Tem pacientes que acabam utilizando por ter ejaculação precoce. Contudo, uma grande parte desses adolescentes, desses jovens, eles estão indo para permanecer mais tempo ereto, porque entenda, toda vez que o homem ele mantém o ato sexual, que ele tem a ereção, né? Que ele tem um orgasmo, ele demora aí um tempo, entre 30, 40, 50 minutos, para voltar novamente a ter o ato sexual, tá? E aí, quando ele utiliza o azulzinho, mesmo ele ejaculando, mesmo ele tendo um orgasmo, o pênis continua ereto. Então, muitos vão justamente para ter esse, como pode dizer, para ter literalmente essa performance. E outra situação, Fabiana, jovens ou qualquer outro homem que busca nos azulzinhos da vida a solução da ejaculação precoce, ele está agravando o problema, tá? A ejaculação precoce, ela não é tratada com Viagra. Tem que entender qual é a causa. Um exemplo de causa de ejaculação precoce é literalmente a ansiedade. A pessoa ela é tão ansiosa, que antes mesmo do ato sexual, ela já ejacula, porque ela já fez todo o ato sexual na cabeça dela, tá? Então tem que investigar a causa. E geralmente a ejaculação precoce se resolve com terapia. Ok? Tranquilo. Outro ponto, gente, né, voltando aqui para nossas formas farmacêuticas, é entender o seguinte, que todo medicamento ele tem um prazo de validade, tá? Que pode ser influenciado pela forma farmacêutica. O que eu posso dizer para vocês? Que formas farmacêuticas líquidas, ela tem um prazo de validade menor do que as formas farmacêuticas sólidas, tá? Por quê? O líquido, ele acaba tendo por ter água, né, por conter água, favorece o desenvolvimento de micro-organismos, por exemplo. E, independente da forma farmacêutica, se ela é líquida, do estado, né, se ela é líquida, se ela é sólida, se ela é semissólida, acaba se utilizando, na hora de produzir esse medicamento, conservantes, substâncias que vão preservar, tá?
E isso também é substância, mas essa substância ela é adjuvante, ela é um recipiente. Por quê? Porque ela não tem efeito farmacológico. É só para dar uma característica ao medicamento mesmo, tá? E, por exemplo, turma, toda vez que vocês pegaram um medicamento que ele tem qualquer aroma, que ele tem qualquer sabor, o que foi colocado ali foi um adjuvante, o que foi colocado ali foi um recipiente, tá? E para a criança, então, é perfeito, né? Ter essa questão do sabor. E aí, ainda nesse aspecto que eu estava falando para vocês, tá? De recipientes e adjuvantes, por exemplo, tá? Nós temos outra definição, né? Recipientes é qualquer material além dos ativos que existe numa formulação farmacêutica. Então, tudo de substância que está no medicamento, que está naquela formulação, que não causa efeito farmacológico, é recipiente, tá? E quais são as funções dos recipientes? Quais são as funções dos adjuvantes? Ajuste do volume e massa da formulação. Então, às vezes, se coloca, por exemplo, amido, tá? Junto com um princípio ativo para dar volume, para dar massa, para eu poder formar o formato do comprimido, da cápsula, da pílula, da drágia, tá? Também serve para dar coerência física de partículas com drogas ativas, tá? Então, assim, imagine só, turma, um exemplo. Tu pegas um medicamento, deixa eu dar um exemplo aqui, a coristina D, tá? A coristina D. A coristina D, que é um multigripal, ela tem cafeína, ácido acetilsalicílico, tem um antihistamínico, que agora me falha a memória se é a phenelefrin, se é a dexclofenamina, e tem um descongestionante nasal, que é a phenelefrina, tá? Um agonista do sistema nervoso simpático. Eu falei para vocês de 4 substâncias aqui. Como é que um comprimido ela tem 4 substâncias, por exemplo? Essas substâncias, elas interagem entre si, e isso, gente, acontece porque é inserido outras substâncias que vai dar essa coerência, vai dar essa união entre as substâncias, tá? Por isso que é possível. Nós temos também os recipientes que favorecem o controle de desintegração de comprimidos, tá? Então, tem substâncias, não sei se vocês já viram, turma, mas tem medicamentos que tem aquelas siglas XR, DC, tá? SR. Essas siglas, elas têm alguns fundamentos, tá? Um é porque é chamado de liberação lenta, outro é chamado de liberação controlada, e tudo isso acontece, liberação lenta, o medicamento é liberado lentamente, ou o medicamento é liberado adequadamente, ou tem uma liberação rápida. Tudo isso para acontecer depende do recipiente que é colocado ali. Um recipiente, uma substância que ajuda a desintegrar mais rápido ou mais lentamente, tá? Outro ponto, os recipientes, gente, eles ajudam a formar uma proteção, a dar uma camada protetora para o medicamento, tá? Para o princípio ativo. Vou dar um exemplo. Gente, todo mundo aqui sabe o que é Neosaldina, todo mundo já viu uma Neosaldina, tá? Se vocês observarem, né, a Neosaldina parece que tem uma camadazinha transparente na superfície dela. Não sei se vocês já perceberam. É até meio translúcida, né? Essa camadazinha protetora, essa película, gente, essa camadazinha branca, é uma camada protetora, tá? É um recipiente que faz essa camada protetora, mas proteger o quê? Proteger o princípio ativo do estômago, ou proteger o próprio estômago do princípio ativo, porque talvez ele seja irritante, tá? Os recipientes também ajudam a eliminar gostos, né? E olha, turma, que nós temos muitos medicamentos que têm uns gostos ruins, como, por exemplo, o secnidazol. O secnidazol, ele é amargo, né? Muito amargo. E dependendo da pessoa, esse amargo pode demorar semanas, tá? Eu mesmo, quando tomo o secnidazol, eu passo semana bebendo água, suco, sentindo ainda aquele gosto amargo, tá? E olha que eles colocam recipiente para tirar esse gosto, mas mesmo assim ainda é perceptível, tá? Os recipientes ajudam a colorir, os recipientes ajudam a controlar a liberação
dos princípios ativos, né? Se é rápido, se é lentamente, e isso depende da importância. Tranquilo, turma? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Eu vou só pegar uma... Tranquilo, professor. Obrigado. Só vou pegar uma água para nós iniciarmos aqui as formas. Turma, então, eu vou falar para vocês a partir de agora em algumas formas farmacêuticas, entre aspas, as principais e as mais conhecidas. Aqui não está todas as formas farmacêuticas, tá? Mas vai estar a grande maioria. Primeiro, as formas farmacêuticas, elas são classificadas em 3 grandes tipos, de acordo com o seu estado físico da matéria. Então, as formas farmacêuticas, elas são classificadas em formas líquidas, formas semissólidas e as formas sólidas. E cada forma, né, ela tem uma peculiaridade, ela tem uma maneira de como é produzida, ela tem uma via particular de administração, tá? Iniciando as formas líquidas. Nós temos as soluções, tá? E aí, quando eu falo solução, gente, significa que é uma mistura homogênea de líquido ou de líquidos e sólidos. Então, significa o quê? Que eu tenho 2 líquidos que, quando misturados, eles ficam homogêneos. Ou eu tenho um líquido e tenho um sólido. Quando for diluído, esse líquido e sólido ele se mistura, se dissolve totalmente o sólido, ficando aí uma mistura homogênea, tá? E aí eu trago para vocês aqui uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, que é o soro fisiológico, tá? As soluções, elas podem ser administradas por via oral, intravenosa, pode ser administrada também intramuscular, então pode ser na região sublingual. Então, de modo geral, as soluções elas têm várias vias de administração, tá? E é muito importante, turma, entenda, solução é uma mistura homogênea, independente de ser líquido e líquido ou líquido e sólido. O importante é saber que quando é para a administração intravenosa, tem que ser homogênea, certo? A nossa segunda forma farmacêutica líquida. Professor, Oi. você pode repetir novamente, por favor? Não entendi. Tá. A primeira forma que nós estamos estudando, que é a líquida, é a solução, tá? O que é uma solução? É quando eu tenho 2 líquidos misturados, e aí isso forma uma mistura homogênea, ou quando eu pego um pó, ou quando eu pego uma solução, quando eu pego algo sólido e mistura em um líquido. Só que esse líquido, ele consegue dissolver totalmente esse pó, consegue dissolver totalmente o sólido, formando assim uma mistura homogênea. E o que é essa mistura homogênea? É que eu não consigo diferenciar a fase. É uma única fase. E quando se pensa na administração da solução, ela pode ser administrada por via oral, intravenosa, pode ser administrado nos olhos, pode ser administrado na boca. Agora, o grande lance aqui é a via intravenosa, ela só pode ser administrada solução realmente homogênea. Eu não posso colocar uma partícula que não foi dissolvida no sangue, porque senão eu posso obstruir um capilar, por exemplo, ou levar uma lesão
no vaso sanguíneo. E aí, na nossa próxima forma farmacêutica é o xarope, que é muito conhecido por vocês, né? Xarope é o queridinho das crianças. E quando a gente pensa, por exemplo, em doenças respiratórias como resfriado, gripe, presença de catarro, asma e outras, geralmente a gente pensa logo em xarope. Falou em xarope, a gente pensa logo que é para problema respiratório, né? E aí, turma, o xarope, propriamente dito, ele é uma solução que contém 2/3 de açúcar. Ah, Wellington, mas eu já vi xarope que não é formado de açúcar. Realmente, tem xarope que não é produzido a partir de açúcar, mas sim por outras substâncias que são doces, né? Que dá a característica doce. Mas o xarope ele é definido como 2/3 de açúcar, ou seja, grande parte do xarope é constituído de açúcar, tá? E eu dou um exemplo para vocês aqui do iodeto de potássio, que é o xarope, que é um expectorante, tá? Gente, quando vocês pegam um xarope, o que acontece? Vocês observam ele líquido, né? Vocês observam ele líquido. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação ao xarope, porque, principalmente se ele é a base de... Se ele é a base de açúcar, se você não utilizar ele adequadamente, ou então, depois de algum tempo, você armazenar ele errado, esse açúcar, gente, ele pode começar a cristalizar no xarope. É tanto que se você pegar um xarope que foi guardado por muito tempo lá na sua farmacinha caseira, e depois de alguns dias, depois desse tempo, você vai abrir, chega quando você vai abrir a tampa, faz aquele crack. Por quê? Porque o cristal de açúcar, ele foi cristalizado. Inclusive, é comum, por exemplo, você pegar o xarope e tá aquele tufo de açúcar na parte de baixo da embalagem, né, do vidro, do recipiente. Aí as pessoas simplesmente pegam e agitam. Gente, quando isso acontecer, já perdeu a estabilidade do medicamento. Você só está tomando uma garapa de açúcar, tá? Se você pegar um xarope e já ter aquela massa no fundo, nem adianta. Pode jogar isso daí fora, porque já perdeu a estabilidade, a substância não vai fazer mais efeito, a substância já ficou instável, tá? O xarope, gente, é uma das formas farmacêuticas mais fáceis de ser estragada, tá? De se estragar. O iodeto de potássio, turma, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos, por exemplo, o iodofluxo, ou iodoflux, tá? Que é um expectorante. Tem também o MIM, que é um expectorante, que é a base de iodeto de potássio, tá? Ele é um fluidificante das vias respiratórias. Ah, turma, lembrando, ainda tem um outro agravante em relação ao xarope. Como a maioria é constituído de açúcar, existe a probabilidade do crescimento de bactéria nesse xarope, tá? E isso é ruim, porque pode contaminar o medicamento. Principalmente, turma, nós, né, por nós termos o uso inadequado do xarope. Em que sentido? A maneira que é dado para a criança. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma casa que tem 3 crianças. Quando uma criança ela gripa, possivelmente, ou pega um resfriado, possivelmente as outras vão pegar o resfriado, vão gripar também, tá? E aí o que acontece? A mãe compra um xarope para uma criança e acaba dando o mesmo xarope para as 3 crianças, na mesma colher, ou também no mesmo dosador. E o dosador, para mim, é um perigo, tá, turma? Em que sentido? Porque é muito comum a mãe colocar ali 2 ml, 5 ml do xarope. Aí dá para a criança, para a primeira criança. Aí vai e fala para a criança, quando estiver acabando. Passa a língua. Aí a criança passa a língua no dosador.
Aí a mãe vai e coloca de novo mais um pouco do xarope, porque vai dar para outra criança. Só que a mãe acaba passando mais do que deveria. Aí ela volta o restante do xarope para dentro do recipiente. Gente, se voltar, já contaminou aquele recipiente com a bactéria da boca da primeira criança. Não pode ser feito isso, tá? E aí, dá para a segunda criança, passa a língua, aí faz todo esse processo. No final, o xarope vai ficar com tanta bactéria que você, na próxima vez que for dar para a criança, tu tá dando mais tu tá fazendo que a pessoa fique doente, tá? E não tratar o problema. É por isso que tem que tomar muito cuidado no compartilhamento de medicamento, tá, turma? Nossa outra forma farmacêutica líquida, tá, turma? Nós temos aqui os elixir ou tintura, tá? É a mesma coisa. Quando eu falo elixir ou tintura, turma, de modo geral, é uma solução, tá? Mas essa solução, ela contém álcool, tá? 20% da constituição do elixir é a base de álcool, tá? E também de açúcar. Um exemplo aqui é o elixir de inhame, que está aí na imagem do lado direito, tá? Ele é um depurativo do sangue. O que é esse depurativo do sangue? Depurativo do sangue é uma substância que ela tem a capacidade de melhorar o fluxo sanguíneo, tá? Faz com que o sangue circula mais. Se o sangue circula mais, ele é limpo pelos rins mais adequadamente, tá? Um outro exemplo, gente, de elixir que nós temos aí, ou também em tintura, é o biotônico Fontoura, tá? Inclusive, se a pessoa bebe demais o biotônico Fontoura, principalmente criança, gente, se tiver uma dose mais alta do biotônico Fontoura, ela fica embriagada, tá? Ela fica literalmente como se estivesse com embriaguez, porque contém muito álcool, tá? Um outro exemplo de tintura ou elixir, que é bastante conhecido por vocês, é o aguardente, tá? O aguardente, ok? Né, o aguardente lá Sobral, mais conhecido. Inclusive, turma, o aguardente, ele é tão forte porque ele tem teor alcoólico muito alto, entre aspas, né? Ele é tão concentrado que é muito comum as pessoas usarem o aguardente sem estar diluído e queimar o céu da boca, tá? Por isso que é adequado aí usar ele diluído em água, para diminuir o quão forte ele é. E aí, turma, o aguardente ele tem várias aplicações. Umas um pouco místicas, né? Outras que realmente têm fundamentos e outras que não. A minha avó utiliza, gente, o aguardente até para espantar espírito. Se perceber que tem espírito dentro da casa dela, ela salpica aguardente por todos os cantos, tá? Aí tem gente que utiliza para dor de cabeça, para digestão, tá? Até que tem fundamento. Oi. No caso, a água inglesa também é a mesma coisa? Como assim, quando você fala a mesma que coisa? Que tem uns 20% do álcool? Sim, sim, sim. Ela também pode ser considerada aí um elixir, uma tintura, tá? Ela tem álcool. Tá, ok. Muito importante aí para mulheres gestantes, tá? Tem seus fundamentos. Acho que eu ia comentar mais alguma coisa, tá? Sobre o elixir. Tá, turma. Agora, popularmente, quando vocês encontrarem aí sobre as garrafadas da vida que fazem com 51, com vinho, tá? Isso também é considerado elixir. Isso também é considerado tintura. Lembrando que não é o fato de ter uma garrafada, de ter aí uma planta ou qualquer outra coisa dentro de um álcool, de um vinho, que aquilo realmente serve, tá? Eu tenho que saber qual é a planta, a substância, se realmente tem alguma aplicação para isso, ok? Suspensão, tá? Gente, a suspensão é uma forma líquida, mas é importante nós compreender que a suspensão, inicialmente, ela é um pó, né? E aí depois, quando a pessoa vai usar, ela coloca um diluente, que no caso é a água destilada ou a água, né?
e aí ressuspende aquele pó, tá? Consequentemente, a suspensão, ela é uma mistura não homogênea, ou seja, quando você pega, vou dar um exemplo, a amoxicilina suspensão, tá? Quando você pega a amoxicilina e mistura com a água, mesmo você agitando o máximo que tu quiser, nunca vai ficar uma mistura homogênea. Sempre vai ficar uns grânulos, vai ficar uma partícula em suspensão. Por isso que fala, suspensão é uma mistura não homogênea, tá? Geralmente de uma substância sólida que vai tentar ser diluída num líquido, mas que não dilui totalmente, ok? E aí, a parte sólida, né, ela fica suspensa no líquido. Um exemplo bem clássico aqui é o flagil, tá? Conhecido aí, o nome popular flagil, mas o nome do princípio ativo é o metronidazol, tá? Que é bastante utilizado aí como antiprotozoário, tá? Principalmente contra amebíase e giardíase. E aí, turma, um dos problemas aqui da suspensão é que toda vez que for suspender, né, um pó, né, por ele ser suspensão, eu tenho que utilizar água filtrada ou água mineral, tá? Água tratada, nunca diretamente da torneira. E toda vez que você for usar o medicamento, depois que você suspende, né, ressuspende o pó, você precisa agitar, tá? Porque senão o pó vai decantar. Outra forma, turma, farmacêutica líquida são as emulsões. A emulsão, ela é uma preparação feita de 2 líquidos immiscíveis, óleo e água, tá? É tanto que toda vez que a gente vai ingerir uma emulsão, precisamos agitar, tá? Porque a parte líquida, ela vai ficar suspensa na parte aquosa, desculpa, a parte oleosa vai ficar suspensa na parte aquosa. E um exemplo de emulsão que eu trago para vocês é a emulsão Scott, né? A queridinha aí das mães, né? Quando para dar para criança, adolescente. A emulsão Scott, turma, ela é um medicamento que é para ajudar na reposição aí de ômega 3, de alguns minerais, de algumas vitaminas, tá? Associa-se muito a emulsão Scott ao biotônico Fontoura, né? É muito comum ter essa associação. Lembrando que o biotônico Fontoura, ele é um suplemento à base do ferro, que aumenta o apetite, abre o apetite, tá? E a emulsão Scott, ela é um óleo à base de peixe, né? Que contém ômega 3, por isso que fede, não vou nem dizer cheira, fede a peixe, né? A emulsão Scott. E é muito ruim dar uma emulsão Scott para criança, por exemplo, porque por causa do cheiro e do gosto, acaba as crianças rejeitando. Apesar de que hoje, né, não é da minha época, mas hoje já tem emulsão Scott sabor laranja, sabor morango, tá? Que eu acho que não mudou muita coisa, não, de tão ruim que é essa emulsão. Era muito comum, né? Me lembro muito da minha mãe, da minha avó, colocar leite condensado na emulsão Scott. E, gente, o leite condensado na emulsão Scott só serve para enganar os bestas mesmo, tá? Só para nos enganar. Porque não tem nenhum efeito terapêutico, é só para dar só para melhorar um pouquinho o sabor, tá? E literalmente atrair as crianças, nos atrair, tá? Pensa numa coisa que eu tenho um trauma dessa emulsão Scott, desse biotônico Fontoura. Tanto que eu tomei. E outra coisa, turma, outra forma farmacêutica líquida, nós temos as loções, tá? Loção é tudo aquilo que é líquido, que é passado aí ao uso externo, é destinado ao uso externo, né, na nossa pele, tá? Então, é um líquido ou um semilíquido, com princípios ativos ou não, em suspensão ou solução, que é destinada ao uso externo. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, o Foldan. O Foldan, ele tem como princípio ativo o tiobendazol, tá? O tiobendazol. O tiobendazol é um antiparasitário, mais conhecido aí como antiomíntico, utilizado principalmente para combater o bicho geográfico, que é as larvas migras, tá? Como é loção,
passa-se no meio externo. Por exemplo, se a pessoa está com bicho geográfico, vai passando ali a loção com auxílio do algodão, por exemplo, na pele onde tem ali o bicho geográfico. Pergunta, turma? Algum comentário? Não? Então, vamos prosseguir. Trago para vocês ainda, né, dando a continuidade em relação às formas farmacêuticas, o enema e clíster, tá? Enema e clíster, gente, são duas formas farmacêuticas líquidas que elas são destinadas ao uso retal, tá? Então, se é uma forma farmacêutica que é usada a nível retal, é chamado de enema e clíster. E aí eu trago para vocês um exemplo, a vaselina líquida, né? Que é utilizado na região retal, como, por exemplo, tem várias aplicações. Um exemplo é se tiver muito ressecado as fezes, tá? Se tiver inflamada a região perianal, como lubrificante. Então, tem várias aplicações. Tá? Aí vocês podem se questionar, professor, mas não era para ser supositório? Gente, supositório também é uma forma farmacêutica, tá? Só que não líquida, ela é uma forma farmacêutica sólida. Nós estamos falando nesse momento só das formas farmacêuticas líquidas, tá? Enema e clíster, forma líquida, utilizado aí na região retal. É muito comum ser observado nos laxantes líquidos, tá? Aqui, por exemplo, quando você pega uma bisnaga, que é um laxante, estou tentando lembrar aqui o nome de um, e está fugindo na minha cabeça. Tem um Dulcolax, mas o Dulcolax é comprimido, é o Lactopurga, é o Bisacordil. Não tá vindo aqui na minha cabeça o que é líquido, tá? Mas é numa bisnaga, aí introduz essa bisnaga na região retal e lança... Oi? É o Minilax, professor. Muito bem, obrigado, isso mesmo, Minilax, tá? E aí o Minilax, ele é um enema, ele é um clíster, tá? Porque ele é uma forma líquida, e aí que está dentro da bisnaga, você corta ali a parte superior da bisnaga e introduz a bisnaga na região retal e depois aperta essa bisnaga para retirada do líquido, tá? Já o supositório, não. O supositório, ele é sólido, que é o que a gente vai estudar depois, tá? Em alguns slides lá na frente. Olha só, turma, outra forma farmacêutica é o shampoo, tá? E o meu shampoo aqui é com X, tá? Não é com SH. Por quê? Porque shampoo com SH é americanizado, tá? Não é brasileiro. O shampoo brasileiro escreve com X, tá? E aí, turma, o shampoo também é considerado uma forma farmacêutica líquida. O shampoo, ele é destinado ao couro cabeludo, tá? Ele é destinado ao couro cabeludo, tá? Contudo, uma das principais funções do shampoo é como detergente, é para limpar realmente o couro cabeludo, tá? Mas pode ser acrescido ao shampoo, a essa forma, substâncias ativas, tá? Como, por exemplo, mentol, cetoconazol, né, para tratamento da seborreia, da caspa, ok? Turma, aqui nós temos as formas farmacêuticas líquidas de modo geral, né, um resumão. Só comentar para vocês, todo esse material já está disponível no AVA, tá? Todos esses slides já estão no AVA, então vocês podem acessar. E aí eu só vou chamar a atenção de duas coisinhas aqui. Eu não vou falar tudo, tá? Porque senão eu vou estar repetindo algumas coisas que eu já falei aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para vantagens das formas farmacêuticas líquidas, tá? Essas vantagens é importante porque as formas farmacêuticas, elas são mais fáceis de ser ingeridas, tá? Elas são mais fáceis de ser deglutidas. E aí, quando eu falo isso, por quê? Gente, quando vocês encontrarem alguém que não consegue deglutir um comprimido, isso não é frescura, tá? Principalmente crianças, não force,
a ingestão de comprimido, tá? Porque isso pode levar a trauma. É importante nós compreendermos que nós temos um processo de formação da deglutição, de engolir as coisas, tá? Então, não é frescura. E aí, tem pessoas que realmente não conseguem. E a forma farmacêutica líquida, ela acaba tendo essa facilidade na deglutição, tá? E olha o que é que acontece. Nós vamos estudar isso mais lá na frente, mas só para vocês entenderem. Turma, quando a substância ela chega no estômago ou no intestino, ela já começa a ir para a corrente sanguínea, ela começa a ser absorvida, tá? E as formas farmacêuticas líquidas, elas têm essa tendência de facilitar logo essa absorção, porque está líquido. Em comparação à forma sólida, por exemplo, você pega um comprimido do paracetamol e você pega, por exemplo, o paracetamol líquido. O paracetamol comprimido, ele vai para o estômago, ele vai ser desintegrado, diluído, para depois ser absorvida a substância. Quando tu pega o paracetamol líquido, ele já vai para o estômago, gente, ele já vai diluído, já pronto para ser absorvido. Então, as formas farmacêuticas líquidas, elas fazem com que a gente tenha um efeito mais rápido, o que é diferente de melhor, tá? Tanto o paracetamol comprimido quanto o paracetamol líquido, eles são tão bons quanto. A diferença é que o líquido vai ter um efeito mais rápido, porque ele é absorvido mais rápido. Não é que ele seja melhor, tá? Desvantagem das formas líquidas: transporte e estocagem, né, turma? Por quê? Os medicamentos líquidos, então, quando eles estão em transporte ou estocagem, por exemplo, não pode ficar balançando muito, porque se balançar demais, isso pode agitar as moléculas, isso pode chocar as moléculas no líquido, isso pode levar a uma instabilidade, isso pode levar a uma perda de efeito, tá? Estocagem, as embalagens, elas têm que ser de preferência em vidro, se possível, porque o vidro é inerte, não interage com a substância. Tem que estar em abrigo da luz. Pode observar, turma, que a maioria dos frascos de medicamentos líquidos, eles são frascos coloridos, azul, âmbar, né, marrom, tudo isso para proteger o líquido contra os raios ultravioleta, contra a luz, tá? As formas líquidas, elas são menos estáveis, né? Ou seja, elas são mais fáceis de se perder, de se vencer. E a desvantagem também das formas líquidas é a imprecisão da dose. O que acontece, turma? É quase impossível, entre aspas, a gente conseguir dar uma dose correta de um medicamento líquido. Vamos imaginar assim, é para dar 5 ml desse xarope, aí tu pega o dosador. Só que aí, gente, aquele dosador, o copinho, ou você sempre passa, ou você tem uma quantidade menor. Vocês nunca conseguem botar realmente a quantidade que é pedida, tá? E se você pega uma seringa para colocar a quantidade, a seringa também vai perder, porque vai aderir uma parte da substância no êmbolo, na parede da seringa. Então é quase que impossível a gente ter uma dose correta. Então vamos colocar numa colher de chá. Mas a colher de chá da minha casa é diferente da de vocês. Então nunca vai ter uma quantidade correta, tá? E isso pode ser um problema, porque se eu não tenho uma quantidade correta, eu posso não ter o efeito, ou se eu tenho uma quantidade muito acima do necessário, eu posso ter uma dose tóxica. Tranquilo, turma? Ok? Posso continuar? Pode. Ótimo, só pegar uma água. Tá chovendo pro rumo daí, galera? Meu irmão, aqui tá caindo Aqui tá toró. caindo, é um mundo. O mundo? O mundo, meu filho, tá caindo muita água. Trovão, é trovão demais. Ainda bem que a internet é boa. Aqui no Quatrax tá trovejando. Ela pagando. Se eu sair, você já sabe que faltou energia aqui.
Tu tá querendo sair, não quer assistir a aula, ajudar. Não, pô, é porque aqui não pode cair uma chuvinha que falta energia. Bairro Olha. Nobre é assim mesmo, pô. Olha, aqui em casa tá o céu limpo. Vocês não estão inventando aí que pro lado de vocês estão chovendo. Depois eu vou olhar no mapa aqui, onde é que realmente tava chovendo na Grande Ilha, viu? Aqui em casa tá tranquilo. Vai já chegar aí, pessoal. Não se preocupe, não. Pois eu quero, não vou mentir, não. Vamos lá, turma. Olha só. Agora eu vou falar das fórmulas farmacêuticas semissólidas, né? E aí, quando a gente fala semissólidas, eu estou me referindo que não é nem líquida e nem sólida. Como, por exemplo, pomada, creme. Nós temos também, turma, pasta, gel, tá? E aí, entre pomada e creme. Turma, de modo geral, pomada e creme, ela tem as mesmas aplicações, é usada para o meio externo, tá? A diferença é que a pomada ela é mais oleosa e o creme, ele dá um toque mais seco, tá? Como assim? O creme é aquele medicamento, aquela forma farmacêutica que você passa na pele e logo some. A pomada não, ela fica mais tempo na pele. E aí, isso influencia na aceitabilidade. Por exemplo, eu não compro pomada se tiver creme, tá? Se tiver creme, eu compro creme. Porque a pomada me incomoda, né? Por ficar literalmente, como posso dizer, um aspecto de sujo. Além disso, gente, a pomada ela acaba atraindo inseto, acaba atraindo, né? Mosca, porque aquilo dali brilha, aquilo dali emite um cheiro, tá? E por que a pomada ela é mais oleosa que o creme, tá? Por que, turma? Porque, turma, a pomada ela é formada de óleo, né? É a base de óleo, ó, a base de vaselina, lanelina, óleo, tá? E isso acaba fazendo com que o medicamento ele tenha essa característica oleoso. Isso não é ruim, tá? Por que que não é ruim? Porque se o medicamento ele tem a forma farmacêutica tem essa característica oleosa, isso vai ajudar na difusão da substância na pele, porque a pele tem a característica de absorver substâncias lipossolúveis, tá? Quando eu falo essa questão da pomada e creme, é questão de gosto, não é questão de efeito, tá? Inclusive, se vocês observarem o exemplo aqui, nós temos a Betnovat, que é a betametasona, que é um corticoide pomada, e nós temos a betametasona creme, que é a Betnovat creme, tá? Isso aqui é só uma questão de aceitabilidade pelo paciente. A não ser, né, a minha sugestão, que quando o paciente ele tem uma ferida, que ele vai ter que passar, por exemplo, alguma forma farmacêutica nessa ferida, se a ferida já tiver com secreção, se a ferida tiver muito molhada, a minha sugestão é creme, tá? Agora, se tiver seca, pode-se passar pomada, sem problema nenhum. Ah, isso vai interferir? Não, é só uma característica mesmo, tá? O creme são formas semissólidas formadas por duas fases bem dispersas, de óleo e água, tá? O creme também tem um perfil oleoso, mas não é tanto que a pomada. E pode bom? Turma, pasta, né? Pasta. São mistura de pós insolúveis agregada a glicerina e água, cuja parte oleosa penetra na pele, ficando a parte do pó suspensa na superfície. Em outras palavras, o que é pasta? É todo aquele produto que é toda aquela forma farmacêutica que é passada, espalhada na pele, só que fica um pó. É como se ficasse uma mancha na pele. Quando eu falo mancha é porque é o pó, tá? Um exemplo, gente, é a famosa pasta d'água, que é utilizada aí para assadura, tá? Que é usada aí para assadura. Quem já passou a pasta d'água percebe que ela tem uma característica meio oleosa, tá? Passa-se essa pasta na pele, a substância oleosa penetra na pele, mas a
a seção, né, que fica em relação à água, fica suspensa na pele. Aí fica como se fosse um pó. Você vai triscando, quem consegue, porque geralmente é utilizado para queimadura, você percebe que vai saindo esse pó, tá? Em E alguns casos, professor, é difícil sair. Tem que utilizar óleos para retirada, porque fica uma mancha, este pó. Justamente, tá? Porque isso serve, sabe para quê? Para proteger contra a situação do meio externo. Olha só, gente, o óxido de zinco, pode observar que o óxido de zinco geralmente está, por exemplo, no hipoglós, no Bepantol, e muitas vezes nós utilizamos, por exemplo, hipoglós quando a pessoa está com assadura, né? Um exemplo, a criança... a mãe demorou a trocar a fralda, a criança ficou com assadura. Mas por que a criança ficou com assadura? Porque o líquido entra em contato com a pele entra em contato com a roupa ou com pele, e isso vai ressecando. Quando tu utiliza, por exemplo, o óxido de zinco ou uma própria pasta d'água, você forma uma camada, e aí impede o contato direto do tecido com a pele ou da pele com a pele. E aí, como você comentou, dependendo da situação, você literalmente depois vai ter que passar ali um óleo, né, um azeite para retirada dessa parte sólida aí, desse pó que ficou na superfície, tá? Gente, agora uma coisa. Gente, por incrível que pareça, viu, Judá? Começou a chover aqui. Turma, olha só. Muito cuidado no uso das pastas quando a pessoa tem, por exemplo, feridas, tá? A ferida, ela precisa respirar. Esse negócio de abafar a ferida não existe, tá? Tem que literalmente respirar, ok? Isso não significa que você não possa fazer um curativo. Agora, esse curativo, ele tem que deixar a ferida respirar. Quando se utiliza, por exemplo, a pasta d'água em ferida, isso pode agravar a cicatrização, tá? Não é adequado. E a nossa, se não me falha a memória, a penúltima forma farmacêutica que nós vamos estudar é o gel, tá? E eu acho muito interessante quando eu falo de gel, porque o gel ele acaba confundindo a gente em algumas coisas, tá? Por exemplo, olha a definição de gel aqui, turma. Forma coloidal de pouca penetração na pele. E aí eu vou perguntar para vocês, quero que vocês me dêem a opinião. Vocês acham que o gel, ele penetra pouco na pele quando vocês já utilizaram algum medicamento, que a forma farmacêutica é gel? O gel penetrou bem na pele ou não? Qual é a opinião de vocês? Gel penetra na pele? Professor. Ele penetra bem na pele? Mas por que A absorção dele é mais rápida. a absorção dele é Mas mais aquele rápida? que é gel de massagem, que tem cânfora. Uhum. Absorve rápido, não é isso? Sim. E por que eu estou dizendo aqui que é de pouca penetração? Quem é que está errado aí? Porque Seca rápido e não absorve rápido, é diferente. Mas se seca rápido, significa que a substância foi para algum lugar. Ela não foi para a pele. Gente, toda vez que nós vamos utilizar o gel, tu só coloca o gel na pele ou tu fricciona esse gel na pele? Você faz a massagem? Massagem. Justamente. Perfeito, turma. Se vocês, vou dar um exemplo, pega o doutorzinho e coloca na pele, no antebraço de vocês. Gente, vocês vão passar dias, meses com aquele doutorzinho, aquele gel na pele. Se você não friccionar, se você não massagear, o gel não penetra. O motivo de a gente achar que o gel penetra facilmente, que ele é absorvido mais rapidamente, é porque nós massageamos. Mas se nós não massagearmos o gel, né, o gel na pele, não vai ser absorvido, tá? Então, o gel, ele é de pouca penetração, sim, porque o gel tem característica aquosa. O gel tem característica hidrossolúvel e tem dificuldade de penetrar na pele, a não ser que nós friccionamos. E pode observar, parece que a gente já é
culturalmente é bitolado. Tem uma forma farmacêutica de gel, a gente já vai massageando. Parece que a gente já sabe que precisa fazer isso. É automático. É automático. Na verdade, é os nossos instintos, né? Isso está associado ao nosso instinto mesmo. Turma, e a nossa última forma farmacêutica, que tem característica de ser semissólida, é as formas gasosas, tá? Ou seja, são os gases, né? As formas que vão se tornar vapor, que é usada ou pela via oral ou pela via respiratória. Então, formas gasosas são formas farmacêuticas que, submetidas a pressões, se transformam em gases, podem ser usadas através de nebulizadores ou de aerosóis. Turma, algo que eu quero que vocês compreendam aqui. É muito comum, quando eu falo de forma gasosa, os alunos acharem que eu estou falando de gás. Ah, então tudo que é gás é forma gasosa. Não. Eu posso ter medicamento que ele é um pó, e quando eu submeto ele à pressão, ele se transforma em vapor, ele se transforma em gás, e isso também é considerado forma gasosa. Exemplo, essas bombinhas para asma, tá? Tem até um que é um corticóide, que é o salmeterol, tá? Não, desculpa, gente, salmeterol não. O salmeterol é um beta-bloqueador, é um broncodilatador. Fluticasona, que é um corticoide. Tem uma bombinha desse corticoide, tá? Ele é um pó. Quando eu aperto a bombinha, eu dou uma pressão nesse pó e esse pó se transforma em um vapor e esse pó se transforma em um gás, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo a forma gasosa, significa que pode ser um líquido que se transformou em um gás, que pode ser um sólido que se transformou em gás. Um exemplo, turma, quando a gente vai fazer nebulização com um soro fisiológico, o soro fisiológico é líquido, mas pela pressão que o nebulizador dá, esse líquido se transforma em um vapor, tá? Então, forma gasosa é toda vez que eu tenho um medicamento, um princípio ativo que se transformou aí num gás, num vapor, tá? Um outro exemplo bem clássico, mas não é medicamento, são os desodorantes, tá? Os desodorantes, turma, é um produto que ele tem parte gás, parte pó. É tanto que quando a gente vai usar, a gente precisa agitar, né? E agita por um tempo e depois você dá uma pressão naquele êmbolo. Aquele êmbolo ali, naquele disparador, ele vai dar pressão interna e vai transformar o pó num gás. E aí sai na forma de vapor. É tanto que se você não agitar adequadamente o desodorante ou colocar o desodorante muito próximo à axila, você percebe que acaba ficando uma mancha branca, que é o pó, tá? Professor, a oxigenoterapia também, o oxigênio? Poderia... Sim, a oxigenoterapia, o oxigênio é um gás, tá? É uma forma gasosa, né? Que nós estamos agora bastante utilizando, está sendo bastante utilizada aí no tratamento da Covid, né? Principalmente em pacientes que estão internados, as máscaras de oxigênio, né? Que a gente chama de oxigênio medicinal, né? Que foi, infelizmente, um dos motivos de tantas mortes na Amazônia, no Amazonas. E aí, turma, eu trouxe para vocês um exemplo de uma forma farmacêutica, de um medicamento que tem na forma gasosa, na forma de gás, que é o alotano, tá? Alotano, que é o famoso Fluctane. Possivelmente, quem vai saber desse medicamento é quem trabalha em hospital, tá? Ele não é comercializado em farmácia comercial. O alotano, gente, ele é um medicamento anestésico, tá? Bastante utilizado aí para cirurgia. O alotano é chamado gases dos deuses, né? A pessoa começou a inalar, ela começa a ter um sono profundo, né? Que é o sono dos deuses, calmo, eterno, ok? Muito utilizado nas mais diversas cirurgias. Oi. Ele é utilizado só em cirurgia ou em outros procedimentos, como, por exemplo, quando o paciente vai fazer endoscopia?
Pode ser utilizado também, que envolve a anestesia, né? Induz o sono para que a pessoa possa fazer o procedimento mais adequado, tá? Não somente em cirurgia, tá? Pode ser utilizado aí também. Agora sim, aliás, tem casos de usar o alotano para a endoscopia, mas vou ser muito sincero, existem outros anestésicos melhores no sentido de não causar tantos efeitos nos pacientes, tá? Hoje, por exemplo, pode dizer, pode falar. Ana, É isso mesmo, professor. tá? Obrigada. Nada. Porque, por exemplo, existe, né, um dos incômodos associado ao uso do da endoscopia é aquela sonolência, você perde totalmente a percepção de espaço, de local, né? E aí o alotano ele causa muito isso. E aí, como tem outros fármacos que pode ser melhores, mais seguros nesse sentido, tá? Mas pode. E aí, turma, para nós finalizarmos nossas formas farmacêuticas, nossa aula de forma farmacêutica, nós vamos para a nossa última classificação, né, de acordo com o estado físico das formas farmacêuticas, que no caso é as formas sólidas, tá? E aí nós temos aqui pós, tá? Os pós são formas secas de medicamento misturada a adjuvantes de formas minerais como óxido de zinco e formas vegetais como amido, fécula e que podem ser acrescentados a soluções de glicerina e de sabão de magnésio, como os pós gordurosos. Em outras palavras, gente, pós, né? Exemplo, o bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio, quando você compra, você pode comprar, por exemplo, ele na forma de comprimido, que seria um antiácido, mas você pode comprar o pó de bicarbonato de sódio, tá? E aí, esse pó, ele pode ser passado, ele pode ser diluído, ele pode ser ingerido, tá? Então, pós são formas secas de medicamentos, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, não é a mesma coisa que granulados? Não. Os granulados, gente, são pós também, tá? São formas secas. A diferença é que eles têm uma granulametria maior. Literalmente é um grão, tá? São grânulos. Deixa eu dar um exemplo para ver se vocês conseguem ficar um pouquinho mais claro, tá? Sobre isso. É como se eu pegasse o sal de cozinha e classificasse ele como pó, tá? E eu não sei se vocês conhecem aquela tapioca em grânulos. E a tapioca em grânulo, que é bastante utilizada aí, por exemplo, no açaí, tá? Para consumir com açaí. Essa tapioca em grânulo seria os granulados. É como se fosse um pouco maior a granulometria, tá? E aí nós temos os granulados, que são formas secas em forma de grãos ou grânulos, que é instáveis no meio aquoso. Em outras palavras, o que seria instável no meio aquoso? Quando eu pego o granulado, coloco em água ou em algum líquido, ele se desmancha, tá? Ele se dilui. Um exemplo, gente, é o fluimicil. Não sei se vocês conhecem, que é um expectorante, tá? Que a substância ativa é a acetilcisteína. Bastante usado aí, tá? Gente, tem fluimicil líquido também, tem fluimicil xarope, tem fluimicil granulado, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar o fluimicil, mas pense num medicamento que tem um sabor horrível e tem um aroma péssimo, né? Por exemplo, eu estava com dificuldade de respirar no ano passado, no início do ano, e aí eu fui no hospital, aí passaram o fluimicil, né, para ajudar na fluidificação das vias aéreas. Gente, literalmente, o fluimicil, tanto por via oral como por via inalatória, tem um sabor, parece que um gosto de esgoto, tem um cheiro muito forte, tá? É incômodo. Sabe aquele vapor do esgoto que você sente quando está andando em um dia bem quente, que esquenta o esgoto e começa a sair aquele vapor? Lembrando, gente, não sei se vocês saibam disso, mas o fluimicil ele não é só um expectorante, não. Ele também pode ser usado aí como um antídoto para a intoxicação pelo paracetamol, tá?
Mas qual o uso? Via oral ou inalatória? Para antídoto, Sim. os dois. Pode ser tanto para um quanto para o outro. O que acontece? Quando eu falo, Aline, do paracetamol, o paracetamol ele é um excelente antitérmico, ele é um excelente analgésico, mas ele tem um grande problema. O uso excessivo do paracetamol, involuntariamente mesmo, porque você não vê a quantidade de concentração de dose que você usou, pode fazer com que o paracetamol produza um radical livre chamado NACP no fígado. E esse NACP ele é altamente reativo ao fígado. E aí ele começa a aderir ao fígado, às células hepáticas e começa a levar uma lesão, tá? Quando se ingere o fluimicil, seja por via oral ou seja por via inalatória, o acetilcisteína, que é a substância, ela vai para a corrente sanguínea. Aí, independente, tá? De ser por via oral ou por via inalatória, a acetilcisteína cai na corrente sanguínea. E aí essa substância, ela acaba indo para o fígado e pega o radical livre e elimina o radical livre pelos rins, tá? Pela urina. Então, independe, pode ser tanto por via oral como também por via inalatória. E aí, turma, nós temos aqui mais duas formas farmacêuticas, que é comprimido e Draja. E aí é importante nós compreendermos uma coisa, compreendermos que não é a mesma coisa, comprimido e Draja é totalmente diferente, apesar de que tanto o comprimido como a Draja, gente, ele é uma compressão de pós. Eu reúno os pós dos princípios ativos, dos recipientes, dos adjuvantes, para formar o comprimido. A diferença é que o comprimido ele é uma forma sólida obtida por compressão de pó, e a Draja também, só que a Draja ela tem um diferencial em relação ao comprimido. A Draja ela é revertida por uma camada. A Draja ela tem, turma, uma película transparente, e você percebe, ela é translúcida, ela é brilhosa, tá? Tá, mas qual é a diferença disso? Gente, o comprimido, quando você toma ele vai para o estômago e lá no estômago ele se destrói, ele se digere, ele se desintegra, na verdade, tá? Já a Draja, por ter essa camada protetora, essa película, ela acaba passando pelo estômago intacta. O estômago não consegue desintegrar a Draja. E aí a Draja vai lá para o intestino e lá no intestino essa Draja ela se desintegra, liberando os princípios ativos no intestino. Mas qual a importância disso? Turma, tem vários princípios ativos que eles são irritantes do estômago. Eles são irritantes para o estômago. Então, quando eu pego e coloco essas substâncias em formato de Draja, eu estou protegendo o meu estômago de não sofrer irritação. Eu estou protegendo o estômago de não sofrer lesão, tá? Então, essa é a importância das Draja. Outra diferença, gente, muito importante aqui. Draja nunca vai ser partível, tá? Draja, ela não é partível. Ou seja, a Draja, ela não tem aquela linha no meio, que é chamado de suco, tá? Suco. Já o comprimido, ele pode ser partível. Ele só vai ser partível quando tem aquele suco, tá? Quando ele tem a linha. Porque tem alguns comprimidos que não tem a linha, tá? Então, se não tiver essa linha, não pode partir. Aí um exemplo de comprimido, né, de pirona, e um exemplo de Draja neosaldina. Eu gosto de dar o exemplo da neosaldina porque é bem visível essa camada, essa película, tá? Inclusive, gente, a neosaldina também é de pirona, né? Também tem de pirona, ok? Gente, foi compreensível isso? Comprimido, Draja, vocês têm certeza? Nenhuma dúvida? Sua aula é 10, professor. Oi? Sua aula é 10, é bem Entendi. explicada mesmo. Boa. Ótimo, obrigado então. Perfeito, viu? Vamos lá.
E nós Só não temos... complica mais prova, viu, professor, por favor? Ah, não, eu sou super tranquilo, viu? E principalmente quando é online. Ah, eu sou um professor com a cabeça fria. Basta os alunos fazer as coisas direitinho. Não deixar as atividades... Ô glória a Deus, aleluia. Não precisa, que comigo não tem complicação. E importante para mim é vocês aprender mesmo essas definições, tá? Não vamos nem falar de prova, não tá nem na hora. Vamos lá, turma. Cápsula, né? Cápsula é um outro entrave. Cápsula é outra complicação. Gente, entenda uma coisa. Se o medicamento ele foi colocado em cápsula, é porque é para estar revestido, é para estar protegido. Aí a pessoa pega a cápsula e abre a cápsula e coloca na água. E coloca no suco. Gente, isso não existe. Se o princípio ativo ele está dentro de uma cápsula, é porque a cápsula vai proteger o princípio ativo de alguma coisa, ou vai proteger o nosso estômago do princípio ativo que deve ser irritante. Então, jamais se pode abrir cápsulas, tá? Olha só, gente, cápsulas são formas farmacêuticas sólidas, com um núcleo contendo o princípio ativo, recoberta por várias camadas de gelatina, que muda o odor, o sabor do medicamento, além de promover a rápida liberação do princípio ativo após a deglutição do medicamento. Então, gente, a cápsula, se vocês pegarem a cápsula, por exemplo, vocês percebem que ela é gelatinosa, que ela é macia, principalmente se vocês tirarem o pó de dentro, tá? Porque se o pó estiver dentro da cápsula e você for tentar apertar, ela vai ficar dura, mas ela vai ficar dura por causa do pó, tá? Não da cápsula. Agora, tira o pó e só fica pegando na cápsula. Pode observar que ela é tipo uma gelatina, tá? E por ela ser tipo gelatina, ela acaba não sendo digerida no estômago e aí passa para o intestino. Aí lá no intestino a cápsula se desintegra e libera o princípio ativo, e o princípio ativo vai ser absorvido pelo intestino e vai cair na corrente sanguínea, tá? E aí nós temos dois motivos. Primeiro, cápsula, qual a importância da cápsula? Ela protege o princípio ativo das ações do estômago, do suco gástrico. E outro motivo é a cápsula, as substâncias acabam indo para a cápsula para proteger o estômago da irritação pelas substâncias, tá bom? Turma, outra coisa, ainda continuando essa questão aqui, não sei se vocês já perceberam, mas geralmente tem alguns medicamentos, alguns anti-inflamatórios, aliás, desculpa, antibióticos, tá? Gente, antibióticos, eles são substâncias irritativas do estômago. É muito comum as pessoas tomar um antibiótico e logo em seguida dizer que teve uma dor, tá tendo uma queimação, uma irritação, tá? Pode observar que grande parte dos antibióticos, eles são em cápsula, justamente porque os antibióticos, eles irritam o estômago. E aí, quando se toma em cápsula, a irritação é menor. Não significa que não vai ter, mas é menor, tá? Só um momento, turma. Turma, e para nós finalizarmos nossa aula de forma farmacêutica, nós temos mais duas formas aqui. São supositórios óvulos, lembrando que, turma, tem outras formas farmacêuticas, como, por exemplo, comprimido efervescente, goma, né, mascável, existem outras, mas eu trouxe algumas principais, tá? Então, nós temos os supositórios e os óvulos, eles são formas farmacêuticas sólidas. A diferença é que o supositório é destinado ao reto, à região retal, e os óvulos são destinados à região vaginal. Os supositórios, eles são sólidos, mas quando entra em contato com a temperatura corporal, esse sólido ele começa a se dissolver, se desintegrar e vira líquido. E os óvulos, eles acabam também, com o passar do tempo, sendo desintegrado e liberando a substância líquida na região vaginal.
E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, por exemplo, o supositório de idometazina, que é o Idocid, que é um supositório anti-inflamatório, tá? Quando a pessoa tem alguma lesão, alguma fissura na região anal. E eu trouxe também aqui o Abocresil, que é um óvulo, que é o policresuleno mais recipientes, que é utilizado aí para ajudar a regular o pH vaginal, limpar, entre aspas, a região vaginal, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Oi, Fabiana. em relação à aula de hoje, foi ótimo. Mas a minha dúvida, tá? Uma coisa que está me matando na minha cabeça é Diga. que o senhor conhece alguém que já tomou as 2 doses da vacina? Eu sei que não tem nada a ver com essa aula de hoje. Que veio a óbito, pegou Qual corona e veio. vacina? A Coronavac ou a AstraZeneca? Eu não sei lhe dizer porque eu não sei qual foi a que chegou aqui na minha cidade. Uhum. Mas teve um caso de um óbito de uma pessoa que trabalhava na ambulância, né, motorista, Sim. e tomou as 2 doses da vacina e veio a óbito. Aí eu queria saber o porquê. Eu não Tá. entendi. Vamos lá. Acredito eu que eu não vou conseguir te dar uma resposta a isso, mas primeiro que a gente tem que entender. Acredito eu que deve ter sido a Coronavac, mas independente de ter sido a Coronavac ou a AstraZeneca. A Coronavac está sendo considerada a vacina com menos reações adversas, tá? Inclusive, eu já tomei as 2 doses e não senti praticamente nada, a não ser um peso no meu braço no dia que aplicou, que não é por causa somente da Coronavac. Todas as vacinas acabam a gente tendo essa percepção, porque teve uma lesãozinha, né? Mas a Coronavac quase não causa reações. Já a AstraZeneca, né, que é da Oxford, ela causa reações mais perceptíveis. A pessoa fica com dor de cabeça, febre, pode desmaiar, com vômito. Por quê? Porque a vacina que é a AstraZeneca, da Oxford, ela é com vírus inativo, então isso mexe mais com o sistema imunológico, tá? Pronto. Esse é o primeiro fato em relação à tua dúvida. Agora, meu questionamento. A pessoa que tomou as 2 doses, se você souber me responder, ela veio a óbito logo em seguida da segunda dose ou passou dias? Professor, o povo comenta aqui na cidade que ele tomou as 2 doses, né? Sim. Sendo que ele pegou a Covid, aí foi hospitalizado, levado para São Luís, e hoje ele veio a óbito. Aí eu não sei lhe dizer. Outro ponto, tá? Outro ponto, Fabiano. Ele pegou Covid antes da vacina, durante a vacina ou depois da vacina, tu sabe? Professor, eles comentam aqui que ele tomou as 2 doses, mas eu acho que ele já estava com o vírus no sistema dele, né? Já estava com o vírus no corpo, e a vacina acho que não Não, fez porque efeito assim, nenhum, na verdade. isso, Fabiana, porque assim, não é o fato de eu tomar a vacina que significa que eu estou imune. Existe um período para a produção dos anticorpos neutralizantes. Então, pode ser que ele tomou a vacina e ele, nesse período, ele adquiriu foi infectado com coronavírus. O óbito dele já foi confirmado coronavírus, já? Sim, o óbito dele foi hoje, na verdade. Eu lhe digo que foi por conta da Covid, do corona, porque ele já saiu daqui da cidade já com um resultado, entendeu? Para Entendi, São Luís. entendi. Olha, eu vou ser muito sincero, eu não sou cético, eu defendo a vacina, então eu acho que não foi vacina, não, tá? Não teve reação da vacina, não. Aí, acredito eu, tá? Ah, tipo assim, lógico que pode ter sido algum fator associado também, mas eu acho muito difícil ter sido essa situação, viu? Se você depois, Fabiana, quiser saber um pouco mais, tipo assim, quando foi a primeira dose, quando foi a segunda dose, quantos anos, se tinha doença, comorbidade, tu conseguir reunir várias informações e na nossa próxima aula, você quiser passar para a gente discutir, eu vou podendo abrir um pouco mais dos olhos, entendeu? Mas só essas informações aí é um pouco inviável, então não teria como
eu te dar uma certeza, mas eu particularmente acho que não. Nilton, você levantou a mão. Oi, Fabiano. De nada. Professor, porque assim, a respeito da segunda dose, teve o esposo de uma doutora do laboratório onde eu trabalho, ele tomou a primeira sem, não estava contaminado pelo vírus. Na segunda também ele não estava, ele passou com 5 dias, ele teve que internar após tomar a segunda vacina. E no laudo dele, no final, ele não estava com coronavírus. Aí a gente... Porque assim, lá eles estavam... O comentário que estava rolando era que ele foi devido à vacina. Uhum. Só que aí ele não estava com vírus. Aí a gente também... Só que a gente não sabe assim a fundo o que foi. Aí o que a gente preocupou foi só que foi devido à vacina. Tá. E Nilton, a morte dele foi o quê? Ele morreu de quê? Infarto? Porque se não estava com coronavírus, o que sabe o laudo da morte? Você sabe me dizer? Não, é isso que fica tá intrigando a gente assim, porque a gente não sabe. Eles só a única coisa que passaram pra gente que não foi de COVID, entendeu? Entendi. É porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a difusão, né, dessas informações sem a gente ter certeza. Então, assim, eu precisaria realmente estudar os casos para dizer assim, olha, tem uma suspeita. Agora eu também quero que vocês entendam, vacina é um medicamento que pode levar a reações adversas. Isso não tem para onde correr. Então pode ser que a pessoa tenha uma reação alérgica generalizada, pode ser que a pessoa tenha algum efeito mais grave, até porque isso está relatado nas próprias vacinas, tá? Mas a gente precisaria literalmente verificar isso. Agora sim, uma das coisas que me preocupa, Nilton, por exemplo, é se tem essa suspeita, foi relatado isso, fizeram a farmacovigilância. O que é farmacovigilância? É quando se estuda as reações adversas graves a partir do uso de um medicamento. Então, o caso desse homem está sendo estudado para realmente a gente saber, ou simplesmente morreu, falaram que é da vacina, não foi informado nenhum órgão e assim ficou. É isso que eu fico meio preocupado, porque assim, quando se sabe que é por causa daquilo, ou tem uma dúvida muito grande que é por causa daquilo, o caso vai ser estudado. E esses casos que a gente percebe que as pessoas ficam falando não são estudados, então eu acho que isso mais é um terrorismo que está sendo feito para impedir a difusão do uso da vacina. Minha opinião, tá? Professor, mais uma pergunta. Mais uma dúvida. Aí, nesse caso aí, no caso do rapaz aqui da minha cidade, foi uma iatrogenia ou foi uma... como é? Alguma coisa adversa, não esqueci a palavra da frente. Uma reação adversa. Reação adversa. Uma RAM. Na verdade, pode ter sido uma RAM e associou a uma iatrogenia, porque o que é RAM? Reação adversa a medicamento. O que é iatrogenia? É uma complicação oriunda de um tratamento cirúrgico, ou seja, a vacina levou uma RAM que acabou levando a uma complicação que é a iatrogenia, tá? Então, começou com a RAM e terminou em algo iatrogênico, que foi uma complicação. Certo, obrigada. Certo? E professor, me tira uma dúvida aqui, para minha nota aqui. Tá, Qual é... só o Nilton terminar. Tá. Aí você fala, tá bom? Só um momento. Diga, Nilton, finaliza. Como o senhor estava falando mesmo, né, em relação aos estudos, porque assim, eles estão, no caso, como fazendo ainda a perícia ainda da morte dele, entendeu? Uhum. Eles ainda não foi feito assim, tipo, como é que eu posso dizer? Ainda não deu algo concreto, o real motivo do falecimento dele. Entendi. Porque até muitos que tomaram também, foi o que esse Coronavac, quase não sentiram nada. Uhum. Não sentiram nada. Agora, muitos que tomaram lá a AstraZeneca, né? No caso, como eu tomei a AstraZeneca, a primeira dose, o que eu senti foi dor no corpo, febre, e eu já senti uma reação. E de todos que eu já vi que tomaram a Coronavac, não sentiram nada. Eu também não vi ninguém relatar da Coronavac. Agora, da AstraZeneca eu vi muito. O que não é ruim. Entenda, isso é tão bom. Quando acontecem essas reações, isso também é bom, porque mostra, é perfil da vacina
do tipo da AstraZeneca causar esses efeitos. Então, significa realmente que aquilo mexeu com o sistema imune, tá? Certo. E tem um exame também, professor, que a gente fez, foi até agora recente, que o laboratório fez com a gente lá. Agora eu me esqueci foi o nome do exame. É a Que é para dosagem saber a taxa de imunidade. de anticorpos. Isso, É a dosagem de anticorpos neutralizantes. Para porque saber ele, se a, pra no saber se a caso, quando ele vacina. está positivo, quando ele dá acima de 11, né? Isso. Aí, só que muitos que tomaram também o Coronavac, a taxa de imunidade está mais alta do que Da AstraZeneca. da AstraZeneca. No caso, eu tô com 38. Tem Certo. gente que tomou o outro, tá com 100 e pouco. Aí vamos lá, Newton. Eu vou continuar defendendo alguns pontos. Primeira coisa que nós temos que entender: todo mundo tomou no mesmo período, porque existe, quanto mais tempo passou da imunização, há uma maior produção do anticorpo. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Segundo ponto, cada organismo responde de uma maneira diferente. Você, por exemplo, Newton, fez a ingestão de bebida alcoólica ou não fez ingestão de bebida alcoólica 3, 5 dias após a ingestão, após a administração da vacina? Como é que já estava o seu sistema imunológico? Como é que estava o seu estado físico? Então, assim, tem fatores que vão influenciar, tá? O importante, independente de um estar maior ou não, o importante é que todos estejam já no estágio de imunizado. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. Porque a minha dúvida foi em relação a isso, porque como você estava falando, quando a gente sente, quando a gente toma a vacina, a gente sente que as dores, essas coisas, porque no caso tá reagindo ao medicamento, né? A vacina. Isso. Aí eu pensei nesse caso que quem teve essa reação toda poderia estar com mais a taxa de imunidade. Isso, mas lembra que há uma diferença também. A vacina da Coronavac, a maneira com que ela é produzida, o desenvolvimento dela é diferente da AstraZeneca. Então, o da Coronavac não é para induzir essa febre, essas reações, não. Já da AstraZeneca, por ser vírus inativo, é necessário que ocorra isso. É comum, tá? Sim, entendi. Professor, então quer dizer que a pessoa toma a primeira dose, no caso assim, a AstraZeneca, e a Sim. segunda dose já toma a Coronavac, pode ser isso também? Não pode. Se a primeira dose é da AstraZeneca, a segunda também é da AstraZeneca. Se a primeira dose é da Coronavac, a segunda também tem que ser da Coronavac. O sistema de imunização, eles estão controlando muito bem isso, tá? Não pode ser diferente. Eu não posso tomar uma dose de uma e a dose de outra, tá? Tem que ser igual. E fora que eles também têm um período para aplicar, né? O Coronavac parece que tem um período curto para poder tomar a segunda. Isso, é 28 dias a Coronavac e a AstraZeneca até 3 meses. São 3 meses. Eu tomei dia 27 de janeiro. Vou tomar dia 27 de abril agora. Tranquilo. Maria José, sua vez. A minha dúvida é sobre a aula de hoje. Qual é a forma farmacêutica da Violeta, professor, para me anotar aqui? Da Violeta? O senhor não comentou, mas aí eu fiquei, ela é líquida, ela vem ser loção? Não, mas você fala, Violeta é o nome do medicamento? É a Violeta que usa em farmácia, aquele que é roxinho. Que ele pode ser solução, ele também pode ser pó, tá? Aí vai depender, porque assim, Maria José, depende de como é produzido. Então, por exemplo, eu posso ter, o permanganato de potássio, o permanganato de potássio, tá? Ele é um pó, tá? Uhum. Mas aí eu também posso ter ele líquido. Aí vai depender de qual você vai comprar, mas o Violeta, ele tem tanto líquido como pó. Tá bom? Tá bom, então. Tá ok. Já botei aqui já. Perfeito. E é importante, Maria José, sempre entender que os medicamentos, eles podem ter várias formas farmacêuticas, tá? Tá ok. É porque eu gosto de anotar para mim pesquisar. Ótimo, tranquilo. Tá? Tá ok, Disposição. obrigada. De nada. Acho que o Birajara levantou a mão, quer falar? Oi, professor, boa noite. É porque eu acabei entrando aqui com o nome do meu cunhado. Tranquilo.
Com relação o senhor falou aí das vacinas, e aí me surgiu uma dúvida, qual é mesmo o componente da vacina Coronavac? Porque você falou que o da AstraZeneca é o vírus, né, inativado, e o da Coronavac, não é o mesmo sistema? Não, na verdade, existe o formato, né, a maneira com que é produzida essas vacinas. Só um momento. O que seria de modo geral a produção? O tipo da vacina, né, da Coronavac é chamado de vírus desativado, tá? O que seria esse vírus desativado? É como se fosse o vírus totalmente morto. É como se fosse o vírus totalmente morto. Ele tem ali, basicamente, só algumas características do capsídeo para estimular o sistema imunológico. Já a AstraZeneca, né, que é a da Oxford, já é o vírus inativado. Mas não é a mesma coisa, desativado, inativado. Não, existe uma diferença. Quando a gente fala vírus inativado, eles têm umas proteínas a mais. É como se tivesse mais partículas do vírus, e isso acaba estimulando um pouco mais o desenvolvimento do sistema imunológico. A maioria, gente, a maioria das vacinas, elas não seguem o mesmo padrão. Tem vacinas que estão sendo produzidas com material de DNA recombinante, tem uns que utiliza bactérias para produzir as características do vírus, tá? Então, isso influencia. Então, a Coronavac é vírus desativado e a AstraZeneca, vírus inativado. Ok, obrigada, professor. Nada. Mas lembra que o importante nessa história aí que eu estou falando para vocês, o importante é que ambas, independente da maneira com que é produzida, importante é que elas consigam estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos, tá? E, professor, agora, com relação ao tempo que a vacina vai Agir. manter, né, no caso, a imunidade da pessoa ativa, isso os estudos ainda não definiram, não, né? Quanto tempo vai durar essa imunização com a vacina? Ainda não. Infelizmente, nós não temos. A gente não sabe dizer se vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, se vai ter que ter um reforço daqui 10 anos, igual é a febre amarela. Isso aí a gente vai ter com o tempo, tá? Agora, sim, uma das coisas que eu acho muito importante, eu fiquei muito feliz, é porque os estudos mostram que tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, ela consegue já inativar a nova variante. É outra coisa que a gente tem que entender. Essas variantes, elas vão surgindo, turma, e aí vai ser preciso ir atualizando essas vacinas. Então, por exemplo, surge uma variante nova e percebe que a vacina não inativa, eles vão ter que produzir uma nova vacina, né, atualizar essa vacina e a gente vai ter que tomar uma outra dose de reforço contra essa variante, tá? Judá, pode falar, Judá. Professor, é o seguinte, minha dúvida. Uma pessoa que se mantém saudável, né? E aí, vamos dizer que ela adquiriu, né? Pegou o vírus e tal, apresentou os sintomas, né? Febre, dor de cabeça e tal, enfim. E aí, de repente, ela começa a se medicar, não que tenha algum medicamento que vai resolver, mas ela começa a tomar aqueles medicamentos lá que o pessoal tá, né? Enfim, e aí ela passa a melhorar, beleza. Quando ela melhora, eu entendo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, ela passa a ter aqueles anticorpos, ela está combatendo porque já está aliviando os sintomas. Beleza, aí depois o cara está bem e tal, já passou todos os sintomas, ele fez o exame o de anticorpos, né, IgG, e deu positivo, ou seja, ele tem anticorpos de memória lá. Há necessidade ainda dele tomar a vacina, isso quer dizer que ele não já está imunizado? Há necessidade, sim, dele tomar a vacina, tá? Primeira coisa que nós temos que entender é, ele já encontra-se imunizado. Só que a gente não sabe a que ponto ele está imunizado no sentido assim, porque ele teve a doença. Só que dependendo da gravidade, dependendo da situação da doença,
nós temos um nível de proteção. Subentende-se, acredita-se que quanto mais grave for a doença, maior será a produção de anticorpos, tá? E quanto mais branda for a doença, menos será a produção de anticorpos. Então, independente dele já ter ou não, e ter IgG, é importante que ele tome a vacina. Por quê? Além disso, as vacinas, elas também foram desenvolvidas observando as variações, as variantes em si, né? A mudança nas proteínas Skype. Então, os anticorpos, ele vai ser um pouco diferente. Então, o anticorpo ele já vai reconhecer outras características. Então, é necessário, sim, que faça o uso da vacina, tá? Beleza. Ok, turma? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Então, turma, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá? Gostaria de comentar com vocês